Quero chamar o Ronaldo, quero convidar vocês a estender as suas mãos em direção ao Ronaldo. Estará trazendo para nós essa palavra, mais um tema desse encontro. Estenda as suas mãos em direção ao Ronaldo. Vamos pedir que o Senhor, nesta tarde, possa conduzi-lo e possa trazer ao seu coração todo o discernimento, toda a sabedoria, toda a clareza, todo o entendimento dessa palavra. Que tudo aquilo que eu, você, que nós precisamos ouvir nesta tarde, o Senhor possa usar o Ronaldo, da sua voz, dos seus pensamentos, que o Senhor possa trazer no seu coração as palavras certas, aquilo que possa nos libertar e que possa nos curar o nosso coração, curar a nossa vida. E pedimos que o Senhor abençoe a vida do Ronaldo, a sua família, a sua esposa, a Rosana, a sua filha, os seus netos. Que o Senhor abençoe agora a sua missão, está proclamando a palavra do Senhor, levando a luz para cada um de nós. Que o Senhor conduza nesta tarde a sua voz, os seus pensamentos e o seu coração. Maria, Mãe de Deus, abençoe e interceda pela vida do Ronaldo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, Ronaldo, à sua casa, né? Porque é a casa do Ronaldo, né? Me lembro quando eu vim, primeira geração aqui na paróquia, né? Estava lá, Ronaldo, Rosângela, Rose, e mais um povo assim, ó, das antigas, né? Então ele retorna a casa, né, Ronaldo? Seja muito bem-vindo, tá? Obrigada. Boa tarde, povo de Deus. Ficar aqui, fica mais. Eu estou com. Pode sentar. Estou com a minha mobilidade comprometida. Eu sou um atleta de alto rendimento, mas eu estou com essa bola toda. Estou com problema no nervo ciático desde janeiro. Então tem me impedido, mas nós não temos parado. Porque o diabo ele tenta impedir você de anunciar, de você falar, de você pregar, de você testemunhar. Mas Deus sempre é misericórdia e nos coloca de pé e a gente continua anunciando a boa nova. Amém? Amém. Glória a Deus. Como a Adriana disse, meu nome é Ronaldo, eu sou casado com a Rosângela. Já vai fazer 40, já fez 40 anos. Nós temos 2 filhos, uma filha que mora com a gente e um que foi morar com Deus, né? Na pandemia, o meu filho com 34 anos, 35 anos faleceu. Eu tenho 3 netos, 2, um casal que é do meu filho e um menino que é da minha filha. Nós moramos ali em Êxito Pedroso desde o dia que nós nos conhecemos. E pela graça de Deus estou aqui para falar. Em primeiro lugar, para mim vir nesse lugar, vir nesse salão, sabe, só me traz coisas boas. Porque foi aqui, justamente neste lugar, que eu comecei a nascer no Senhor. Foi daqui neste lugar, no dia que eu completei 30 anos, uma sexta-feira, eu fiz o meu primeiro retiro de casal na minha vida. E ali começou um processo de libertação. Eu que era traficante, eu que era macumbeiro, tocava bumbo pro capeta dançar, eu que vivia na orgia, era um prostituto, um alcoólatra. Deus iniciou naquela noite de sexta-feira, há 23 anos atrás, um processo para libertar a minha vida de tudo isso. E foi assim que eu iniciei. Quando eu cheguei aqui, sentei, como qualquer um de vocês, ficaram assustados. Tinha um pouco mais de pessoas, não eram muitas também. O salão era um pouquinho diferente, agora está mais chique, né? Era bem mais simples. Um calor, era quente o negócio, não era só quente o clima, mas o espírito, o fogo descia neste lugar. E ali, a partir daquilo ali, irmãos, eu comecei a mudar a minha vida, a transformar a minha vida. Por isso o tema que eu vou falar não podia ser diferente. Ela me passou os temas, falou, tem esse. Eu
você pode escolher, me deu essa liberdade. Eu falei, eu vou falar do pecado, porque o que eu vivia era aquilo que eu experimentava, mas a partir daquele encontro, 23 anos atrás, o Senhor iniciou esse processo de cura e de libertação na minha vida. De um homem que não valia nada, de um homem que ninguém dava um centavo furado, que se prostituía com todo e qualquer tipo de pessoas. Deus falou, não, esse é diferente, esse é meu. E a partir daquele encontro, daquela sexta-feira, iniciou-se ali um processo de libertação que perdura até hoje. Até hoje Deus vem me curando, Deus vem me transformando, porque o pecado detona, o pecado arranca você da presença de Deus, o pecado suja você, o pecado tenta tirar de nós a aparência de um filho amado de Deus. Por isso que nós vemos nos dias de hoje pessoas cheias de piercing que conseguem, o que o mal quer fazer, como ele não pode com Deus, ele fala, eu vou ferir as criaturas de Deus, os filhos de Deus. Então de todas as formas ele tenta desfigurar em nós a presença de Deus, porque somos sua imagem e semelhança, você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso o mal, ele, de todas as formas, ele tenta destruir essa imagem, tenta desfazer essa imagem. E nós poderíamos estar falando, o que é o pecado então? Como eu defino o pecado? O que é o pecado? O Catecismo da Igreja nos ensina o seguinte, no documento 387, o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas de amar para que possam amá-lo. O pecado então é o que? É um abuso da nossa parte. Deus nos deu a graça para vivermos uma vida santa, mas nós abusamos dessa liberdade, abusamos daquilo que Deus nos deu e começamos nós querendo ser o amor e buscando de todas as formas, de todos os jeitos, uma maneira da gente viver isso. Mas hoje a palavra vem dizer para mim, vem dizer para você que Deus quer derrubar essas barreiras que nos prendem. Irmãos, o homem é trabalhado, é ensinado, é educado para ter uma vida desregrada. Mas meu filho é homem. Até ontem à noite eu estava pesquisando e vi um vídeo. A mulher disse descaradamente, falou, o problema é da sua filha, o meu filho é homem, né? Eu cuido, né? Falou o membro masculino, eu cuido do pepino do meu filho, o senhor faz favor de cuidar daquilo da sua filha. Um jovem de 17 anos e um menino e uma menina de 12 anos. Quer dizer, então que ponto nós estamos chegando quando nós falamos em relação ao pecado, irmãos? Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, na página, vou falar só para vocês, que não pode para ninguém, tá bom? É um segredo nosso. Na página 1019 da Bíblia, na Ave Maria, onde Jesus nos mostra por que a nossa oração não chega aos céus, porque mais eu rezo, quanto mais eu rezo, mais a oração aparece. Porque o pecado, irmãos, o pecado é na nossa vida. Você já se andou de guarda-chuva no dia temporal? Sim ou não? Sim. Vocês estão muito sérios. Vocês estão muito sérios. E quando a gente sai com o guarda-chuva naquele dia que está aquele vendaval, aquela chuva forte que ocorre, você não se molha totalmente, mas você se respinga. Então o que acontece conosco? O pecado é essa barreira que nos impede de sentir, de ser lavado plenamente na graça de Deus. Então a gente se respinga, por isso a gente reza, por isso as coisas não acontecem. Por quê? Porque o pecado cria essa barreira entre
nós. E o nosso Deus, é isso que Isaías vai falar para nós nessa tarde, que o pecado é uma barreira em nossas vidas. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de te salvar, nem os seus ouvidos demasiado surdos para te ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face de Deus se oculta para não os ouvir. Então a face de Deus, os ouvidos de Deus, ele se oculta quando nós estamos em pecado. E qual é a solução? Qual é a saída? A confissão, irmãos. Qual é a saída? A reconciliação. Qual é a saída para o pecado? Se voltar a se reconciliar com o seu irmão, se reconciliar consigo mesmo, se reconciliar com Deus, porque o pecado faz isso em nós. O pecado nos emporcalha de uma tal forma que você não aceita nem a si mesmo. Que você quer mudar isso, quer mudar aquilo. Um dia você muda o cabelo, outro dia você muda, coloca um botox aqui, outro aqui, e cada dia mais você vai se enchendo, tentando arrancar, se transformar numa outra pessoa que você não é. Por isso o pecado é essa barreira. Ele nos tira da presença de Deus. O mal nada mais é do que a ausência do bem. E quando nós vivemos uma vida mal vivida, quando nós vivemos uma vida no pecado, o que acontece conosco? Nós vamos nos distanciando. Você já viu aquela história? Tem muitos pais aqui, mães, avós. Quando o seu filho está muito quieto num lugar, ou então ele se desvia de você, você sabe que tem algo errado. Ela aprontou. Né? Você já vai procurar o que aconteceu. Aí você vai lá no banheiro, ela derramou o seu perfume que você mais gosta, ela estragou o seu batom, ele fez alguma coisa, quebrou aquela taça que você ganhou no dia do aniversário do casamento, porque algo foi feito. Então automaticamente você já se retrai. Então o pecado cria essa barreira, e nessa barreira nós se afastamos de Deus. Nós se afastamos de Deus. Quando o homem cai no adultério, o que acontece? O homem se afasta da esposa, a esposa se afasta do marido. Devagarzinho as coisas vão se distanciando, porque é incompatível. A luz não é compatível com as trevas. Não dá para você viver uma vida dupla. Você até tenta por um tempo, mas logo depois você vai começar a cair aquela farsa. E era assim que as pessoas estão vivendo hoje, criando um perfil, criando uma identidade que não é própria, por meio das redes sociais, vivendo uma vida que não é dela, uma felicidade que você olha, nossa, que pessoa feliz. Aí depois você encontra ela, ou ela vai na igreja: estou com depressão, estou com isso, eu não consigo dormir, eu fico perturbado, eu vejo vulto, eu escuto barulho na minha casa. A gente, na comunidade, a gente vê isso. Eu até esqueci de falar, né? Eu participo lá do Comunidade Boquim, já tem 8 anos, vai fazer 8 anos agora, como membro de aliança. Nossa comunidade só tem eu e uma outra senhora que nós vivemos lá. Eu tenho minha família, eu tenho minha casa, mas minha esposa não quis ir para lá porque era difícil, porque é um pouco longe, fora da cidade, ali no Trevo da Bandeira, você já deve ter ouvido falar. Então as crianças têm que ir para a escola, então ela preferiu ficar na nossa casa, e eu fico lá de segunda a sexta, e às vezes sábado e domingo, e às vezes emenda a semana, porque é muita gente para você atender. Então eu só faço isso, dediquei minha vida a isso. E quantas pessoas a gente acompanha, que você vê a pessoa pelas redes sociais, nossa, que pessoa feliz, mas no fundo ela não é feliz, ela está triste, porque o pecado tem essa capacidade
de arrancar você da presença do Senhor, de tirar a beleza que Deus nos criou e implantar uma identidade falsa em nós, uma vida dupla. Isso tem causado no coração das pessoas um vazio tremendo, tem tirado as pessoas da comunhão com Deus, tem levado as pessoas a tomar atitudes. Há uma barreira espiritual. E por que isso? Porque isso age no espírito, irmãos. Porque muitas pessoas não conseguem sair, por exemplo, de uma sexualidade descontrolada, depravada, porque não tem mais força, que o inimigo de Deus vai te